esse em Levítico 11. Levítico, no Antigo Testamento, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Versículo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler primeiro os 4, do 1 ao 4. Amém? E diz assim, vamos orar que a gente abriu a palavra do Senhor. Senhor, neste momento a tua palavra foi aberta e pedimos que o teu divino Espírito Santo nos dê o entendimento segundo o teu querer e a tua vontade para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Versículo 2. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de bestas fezes imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. 3. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. 4. Ou quando alguém jurar temerariamente com os seus lábios fazer mal ou bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com o juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado dessas coisas. Eu não sei se os irmãos já ouviram aquela frase. Eu fui criada assistindo Chaves. E Chaves tem uma frasezinha que é assim: foi sem querer querendo. Né? Só que, será que isso se aplica à palavra do Senhor? Será que na palavra de Deus também é assim? Foi sem querer querendo. E Deus, ele vai lá e nos perdoa? Se eu perguntar aqui, hoje, quem não pecou, levanta a mão. Tá difícil. Quem não pecou? Quem não pecou? De hoje, é porque eu estou perguntando de hoje. Somente hoje. Só hoje. Ninguém passa escapado. Todos nós, porque nós pecamos pelos pensamentos, sentimentos, por tudo. Aqui em Levítico vai estar falando sobre alguns tipos de pecados que o título ele traz como pecados ocultos. O primeiro vai estar falando do que geralmente a gente chama daquele pecado de omissão, que é quando você sabe de alguma coisa e você tenha a obrigação de fazer conhecer. Preste atenção que não é fofoca. Existe uma grande diferença entre fofocar e relatar. Quando eu estou dando a aula do ProErd para os meus alunos, eu digo sempre que tem uma aula que é específica sobre isso. Fofocar é Nathalie chegar em uma esquina e dizer, olha, toda estava fazendo isso, isso e isso. Chega em outra, toda estava fazendo isso e isso. Toda estava fazendo isso e isso. Isso é fofocar. Relatar é quando eu pego em Tota e digo assim, vou falar com a sua mãe. E chego para a mãe de Tota e digo, olha, Tota estava fazendo isso, isso e isso. Isso é relatar, porque eu falei com quem de direito que podia resolver essa situação. E isso se aplica para todos os ramos da nossa vida. Se eu sei que algo de errado está acontecendo, pronto, eu sou uma líder da igreja. E eu sei que algo de errado está acontecendo, e eu não faço nada, eu sou conivente com aquele erro. Eu sou cúmplice. Eu sou omissa. Então, esse primeiro aqui vai estar falando sobre isso, sobre aquilo que você sabe, ou ficou sabendo, ouviu e não tomou as devidas providências. O segundo vai estar falando de você tocar em algo impuro. O terceiro vai estar falando também da impureza humana. E o quarto vai estar falando de você fazer um juramento de forma descuidada, de forma intempestiva. Me perdoe. De forma intempestiva. Deixa eu verificar. De forma intempestiva. Se a gente analisar direitinho, esses pecados nós cometemos constantemente e nós nem percebemos. Constantemente e nós não percebemos.
Só que se a gente analisar aqui na palavra de Deus, diz assim: quando você souber, você será culpado. Então, por mais que, por exemplo, Tota vê Nathalie, deixa eu ver, levando esse notebook para casa, e não é de Nathalie. E Tota nem percebeu, viu ela levando, mas Nathalie cometeu um furto. E Tota nem percebeu. Quando Nathalie, ela for descoberta, Tota, ele tem que, por obrigação, dizer: não, eu vi Nathalie fazendo isso. Porque Nathalie, ela vai dizer que não, é mentira, eu não levei. A partir do momento em que Tota tem o conhecimento, ele tem por obrigação agir. Observe que é isso que tem aqui na palavra de Deus. Quando você tomar o conhecimento, você será culpado. Aqui na palavra de Deus, diz que todas essas situações aqui escritas, se a gente começar a ler a partir do versículo 5, diz assim: será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, para que você tenha a noção do que é pecado, você primeiro precisa saber que aquilo é pecado. E quando você toma o conhecimento que aquilo dali é pecado, você vai e tem que confessar o seu pecado. Quando a gente continua lendo do 6 em diante, vai estar dizendo assim: você vai ter que trazer uma ovelha, você vai ter que trazer uma pombinha, você vai ter que trazer alguma coisa que era para a oferta pela expiação pelos seus pecados. Você levava aquele animal para o sacerdote, para que ele intercedesse por você e você pudesse ser absolvido do seu pecado. Só que hoje nós temos uma situação diferente, porque aproximadamente há uns 2.000 anos atrás, alguém veio e mudou tudo isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Lucas. Abra aí, por favor, em Lucas, que eu esqueci de comentar uma coisa. Lucas 12. Tem um cara que eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele é o serial killer. Eu tenho uma foto dele. Ele é o serial killer mais conhecido de toda a história do mundo. Do mundo. Não existiu serial killer mais detalhista e mais maléfico que ele. E ele matou diversas mulheres, diversas. E ele escapou em muitas situações, porque ele era escorregadio. Ele não deixava pistas, ele não deixava marcas. Ele era sabido, ele sabia o que fazia. Então, eu acho que ele foi preso 3 vezes, se eu não me engano. E mesmo assim, é aquela coisa, todo mundo sabia que ele era errado, mas não tinha provas suficientes para manter o mandato de prisão dele. Não, porque não tinha. As provas que se tinha não tinha sustentação suficiente para manter ele preso. Mas a palavra de Deus diz assim, em 12, a partir do versículo 2, peraí. Diz assim, Lucas 12, a partir do versículo 2. Diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser reconhecido. Talvez esse cara, ele pensou que pudesse viver uma vida completa, ia morrer e ninguém nunca ia descobrir. Ele continuava trabalhando, ele continuava a vida dele da mesma forma, como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Nós agimos empurrando as nossas vidas com a barriga.
A gente às vezes até sabe que peca. Mas aí a gente vai dando uma de João sem braço. E a gente diz assim a Deus: ah, sim, mas foi sem querer. É aquela história que eu disse logo no começo: foi sem querer, querendo. E aí a gente acha que vai levar lá para o túmulo tudo aquilo que a gente fez. Hoje, o meu comandante, ele estava contando uma história de um fato ocorrido, e ele não é evangélico. E ele olhou para mim e disse assim: Nathalie, o mal, ele é um círculo vicioso. Você faz ele aqui, e ele vai dar essa volta aqui todinha, mas ele vai voltar para você. Eu disse: eu sei como. Isso na Bíblia nós chamamos de lei da semeadura. Nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. O problema é que em nossa semeadura, as nossas sementes, elas não têm sido sementes de bênçãos, sementes de misericórdia, sementes de amor. E aí a gente quer colher bons frutos. Como se eu não estou plantando bons frutos? É impossível eu colher tomate se eu planto melancia, cebola. Não tem como. Aqui, continuando no versículo 3, diz assim: porque tudo que dissesse às escuras, ninguém pode estar ouvindo, ninguém será ouvido em plena luz. Em outras palavras, aquilo que nós fazemos no segredinho, aquele pecado que a gente até sabe que é pecado, mas a gente insiste em acariciá-lo, é o que eu chamo de pecado do coração. É o meu pecadinho do coração, porque eu amo ele. E o que disseste aos ouvidos do interior da tua casa será proclamado dos airados. Misericórdia de nós. Porque não há nada, absolutamente nada, que esteja oculto que não irá ser revelado. Graças a Deus que lá no Antigo Testamento as coisas elas eram mais às claras, porque você cometia o pecado e você tinha que levar o animal. Então todo mundo sabia que você pecou. Por quê? Você estava levando aquele animal. Hoje em dia, o que mais nós temos são lobos em peles de cordeiro. Porque ninguém sabe o meu pecado. Porque ele é oculto. Mas nós temos o dedinho pronto e afiadíssimo para apontar o pecado do nosso irmão. É como se o pecado do meu irmão tivesse à vista. Por exemplo, uma pessoa, deixa eu ver, que é uma pessoa que é viciada, que infelizmente caiu no vício do crack. Nós estamos aptos para apontar para ele e dizer: olha, ali está um viciado, ali está um pecador. Mas a diferença dele para mim é porque o pecado dele todo mundo está vendo. E o meu que eu faço lá no oculto, no escondidinho, no escurinho da minha casa, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, a não ser Deus. E a gente esquece que nós somos vigiados pelas nações celestiais 24 horas por dia, ininterruptamente. Há um anjo que está lá escrevendo todas as minhas boas ações. E também há um anjo que está dizendo todas as ações de ruim, de feio que eu faço. A palavra de Deus, ela é tão misericórdia, Deus é tão misericordioso conosco, que Ele nos deu uma luz no fim do túnel. Lá em Atos, abram por favor em Atos, Novo Testamento, Atos. Em Atos 2, no versículo 38. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Remissão
dos vossos pecados. E quando você for batizado, e naquele momento em que você é batizado e que os seus pecados são perdoados, acontece o que com você? Você vai receber o quê? O Espírito Santo. E é muito bom a gente receber o Espírito Santo. Porque às vezes, como eu disse logo no comecinho, nós gostamos de dar uma lição sem braço. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o que tem lá na palavra de Deus. Lá em João, vou voltar um pouquinho. Em João 16:8. Diz assim: quando ele vier, que está falando do Espírito Santo, que até esse momento não tinha tido Pentecoste, o Espírito Santo não tinha descido, né, como forma, daquela forma que desceu lá no Pentecoste. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é aquela situação em que Nathalie está pecando, mas Nathalie sente aquela pontinha de culpa dentro dela. Aquele puxão de orelha que a gente sente, é ele que está fazendo. É também o Espírito Santo que é responsável por me convencer. Porque às vezes eu estou pecando e na minha inocência, eu não sei que eu estou pecando. Por exemplo, uma pessoa que foi criada em um lar que é normal você rezar por uma imagem de escultura. Ela cresceu naquele ambiente, então ela não sabe que fazer aquilo é pecado. Até que alguém chegue para ela e diga: olha, isso daqui que você está fazendo é pecado. Ela vai ser inocente, porque a Bíblia diz que Deus ele não irá levar o tempo de inocência. Ele não irá levar em consideração o nosso tempo de inocência. Mas, como nós lemos em Levítico, a partir do momento em que nós tomamos o conhecimento, nós seremos culpados. Então é Ele que vai me convencer que aquela atitude que eu faço, que eu acho que não é pecado, é errado. É Ele quem faz brotar em mim, além do arrependimento, além de me convencer, o arrependimento. Porque se for esperar por Nathalie talvez nunca se arrependa daquilo que ela acha que não é pecado. É por isso que nós precisamos o tempo todo pedir para que o Espírito Santo ele habite dentro do nosso lar, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Porque se for depender de você, da sua carne, você jamais chegará ao arrependimento. E se você não chega ao arrependimento, você não consegue chegar à graça. Você não consegue chegar à cruz. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios. Abram aí agora em 2 Coríntios. Já viram que eu gosto de Bíblia, né? 2 Coríntios 5:17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A partir do momento em que eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida, em que eu desço as águas batismais, eu recebo o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo, ele vai fazer, é ele que vai fazer em nós aquilo que nós não temos forças para fazer, que é o abandono do pecado. É ele quem irá fazer. Hoje eu estava lendo um livro, e nesse livro teve, hoje foi ontem, não lembro. Mas nesse livro tem uma história fantástica. E eu vou terminar com essa história. Fala de uma mulher que ela foi viciada há 16 anos. E ela já tinha sido presa. Ela tudo que você imaginar. Tudo que, literalmente tudo. Bota a imaginação aí. De errado, ela fez. Para sustentar o vício.
16 anos. O pastor, ele fez um avivamento na igreja. E ele pediu para que a igreja fosse uma igreja de oração. E aí essa mulher, ela chegou pelas portas do fundo. E ninguém percebeu. Porque quando você chegava pela porta da frente, você já era conduzido com um grupo de pessoas para orarem por você. E ninguém percebeu que ela chegou na porta do fundo. Somente o pastor que estava no culto. E chamou a atenção do pastor porque o cabelo dela era colorido. Era um mesclado de cores. Tinha vermelho, azul, verde. Tinha algumas argolas, tinha umas argolas no ouvido, no nariz, na sobrancelha, em tudo. E não eram aquelas argolas pequenininhas, eram as argolas. E essa mulher entra pelas portas do fundo e se senta lá no cantinho. E quando está na hora do louvor final, ela se levanta e sai. E o pastor viu que ninguém tinha ido até ela. E o pastor corre, deixa o púlpito e vai ao encontro dela. E ela já está no estacionamento da igreja. E quando o pastor chega lá no estacionamento da igreja, ela disse: eu sei que você é pastor, então nem vem falar comigo. Eu não acredito em Deus. Aí o pastor olhou para ela e disse: se você não acredita em Deus, então por que você veio para a casa dele? Você está bêbada? Aí ela começou a rir. Você me pegou, mas olha, eu não quero que você venha orar por mim. Aí o pastor olhou para a cara dela e disse: realmente, eu não vou orar por você não. Por quê? Aí ela perguntou: por quê? Aí o pastor disse: porque você tem olhos azuis e Deus jamais vai responder alguém que tenha olho azul. E ela olhou para a cara dele e disse: isso é uma inverdade, porque Deus responde todas as orações. Aí o pastor disse: alto lá. Mas não foi você que disse que Deus que não queria que orasse por você porque você não acreditava em Deus e não acreditava em oração? E ela disse: eu não acredito em oração porque faz 16 anos que eu peço para que ele me liberte das drogas. E ele nunca respondeu a minha oração. 16 anos. Eu já fui presa, eu já fui estudante. Ela disse um monte de situações para ele. Ele olhou e disse: tá certo. A gente vai fazer o seguinte: me permita orar por você e você vai sair e vai dar um estudo bíblico. E nesse estudo bíblico, você vai... Ela disse: mas eu não sei dar estudo bíblico. Aí ele disse: é só você chegar lá e oferecer. E depois você sai. Você dá o DVD à pessoa e você sai. Só isso. Só isso, pastor. Só isso. Quando ela chegou lá no lugar, era um apartamento enorme. E ela tocou na campainha e ninguém apareceu. E ela ligou para o pastor: eu odeio você. Você me enganou. Você disse que a minha oração seria atendida e não foi. Deus, ele não me ama e ele não me acha digna de dar um estudo bíblico. E o pastor disse: você orou? Ela disse: não. Aí, vamos orar? Ore. Aí, não deu. O pastor disse que só foi o tempo dele botar o telefone no bolso. O telefone toca: já orei e nada acontece. Ela esbravejando com o pastor. Aí o pastor disse: mas eu nem coloquei o telefone no bolso. Vamos fazer o seguinte: você vai orar até que uma pessoa chega. E ela tinha dito ao pastor que ela não aguentava passar mais de 2 horas sem ficar sem drogas, porque ela começava a se tremer e a se bater no chão, porque entrava em abstinência. E aí ela disse: mas e se passar o tempo? O pastor disse: se concentre na sua oração. E aí, resumindo a história, ela passou 5 horas orando. Mas ela converteu. Ela não, o Espírito Santo fez com que ela convertesse mais de 40 pessoas. Mais de 40 pessoas. E no outro sábado, o pastor chamou ela para o testemunho da igreja e disse assim: você já deu algum estudo bíblico? Não. Você sabe orar? Não. E o pastor disse: o problema é que muitas vezes você está preocupado no seu pecado. É no seu pecado, você pensa no seu pecado, mas você esquece daquele que tem poder para te libertar. E ela passou 5 horas e ela não teve mais reincidência nas drogas. Não teve. Porque o foco dela foi em Jesus Cristo. O foco
dela foi na missão. Eu sei que é difícil a gente lutar contra os nossos desejos e contra a nossa carne. Lá em 1 João 1,9, e aí a gente vai encerrar, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por mais que eu e você às vezes achemos que nós estamos longe do Senhor, que nós pecamos e que nós ultrapassemos o limite, se você está aqui nessa noite, é porque você ouviu o chamado do Espírito Santo. Se você ouviu o chamado do Espírito Santo, é porque Ele quer que você saiba que há perdão para você. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele está dizendo para você que ainda há esperança para mim e para a sua vida. Porque é alguém que diz assim: se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo para perdoar. Ele morreu por nós, Ele já nos garantiu a vitória. Então não há nada, absolutamente nada que seja impossível para aquele que crê em Jesus Cristo. Nada. A gente vai cantar o hino final, e nesse hino diz assim, que a pessoa sabe que ela ama, que Deus sabe, ela sabe que Deus o ama de todo o coração. Essa pessoa sabe que Deus é o Pai da vida dela. E nessa noite, se você realmente quer ter um encontro com o Senhor e ser uma nova criatura, onde as coisas que passaram já vão ficar lá atrás, e eis que se fazer tudo novo, se você quer receber o perdão do Senhor, eu vou convidar você para ficar em pé, para que no final nós possamos clamar a Deus: me perdoa, Senhor, porque eu errei tantas e tantas vezes, mesmo sem saber que estava pecando contra ti. Me perdoe porque às vezes eu peco e eu não tenho nem consciência do que eu estou fazendo que é errado. E que a tua misericórdia ela possa perdurar comigo até o último dia da minha vida. Se não for do seu desejo, se for a vontade do seu coração, que quando escutar esse hino a gente fique em pé, para que a gente possa entregar as nossas vidas para o Senhor. Que
Creio em tuas promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Você crê? Creio em tuas promessas. Aleluia. Para que vocês ficassem em pé, eu vou pedir para que vocês só permaneçam em pé se você entendeu que você quer ser redimido do seu pecado. O apelo que eu fiz em nome de Jesus foi que vocês entendessem que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de arrependimento. Que hoje o Espírito Santo trouxe você para cá, para essa noite, para que você possa receber o perdão de Deus. Mas não apenas isso, mas para que você possa conseguir ter forças para lutar e vencer cada um deles. Porque isso que só faz é o Espírito Santo em nós. É desejo de cada um de vocês? Então vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, em pé, porque nós entendemos o quanto nós somos falhos, pequenos e imerecedores, Senhor, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Mas por amor do Teu Filho Jesus, tem compaixão, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Deus, de nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoe, Senhor, a nossa insistência em alimentar, Senhor, a nossa carne. Que o Teu Santo Espírito, Ele possa permear, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e fazer morada fixa. E que Ele possa brotar em cada um de nós um caráter semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele arranque, Senhor, de nossas entranhas, do nosso ser, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta, tudo aquilo que nós fazemos que Te desagrada e que nos afasta de Ti, que é o pecado. Nos liberta, Senhor, porque somente o Senhor tem o poder para nos libertar e nos purificar de todo mal. Então, em nome de Jesus, nos perdoa e nos purifica. E que a partir desta noite, Senhor, nós possamos ter a certeza de que somos livres e limpos pelo Teu santo sangue. Que Teu Divino Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, os nossos pensamentos e os nossos atos, para que dia após dia a gente possa proclamar quão grande és Tu e quão misericordioso é o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos mantido até aqui. Nos leva em paz e segurança aos nossos lares. Abençoa, Senhor, a nossa família e fica conosco. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.